bem-vindos ao segundo vídeo, onde a gente vai falar sobre movimentos de um carro. É muito importante ter esses conceitos bem estabelecidos, porque muitas das vezes que a gente está conversando com o piloto ou até com outros engenheiros, a gente só fala a primeira parte do nome desses movimentos. E aí, implicitamente, na nossa mente, a gente já sabe de que se a gente está falando de um movimento lateral, por exemplo, de uma guinada, de uma arfagem, mas a gente não fala isso verbalmente. E aí, para você acompanhar essa conversa, é muito importante ter isso já estabelecido para automaticamente você fazer a associação dependendo do conceito da conversa. Então vamos lá, vamos começar, né? Primeiro movimento é o movimento longitudinal do carro, né? O que é o movimento longitudinal? É esse movimento aqui, é o movimento que o carro ele está indo reto, né? Sem ter deslocamento lateral no carro, ele está ou só freando ou então só acelerando, é a gente decompor o movimento para ele ir para frente e para trás. O que causa isso? Você acelerar, né, tracionar o seu veículo, sofrer uma batida, por exemplo, ou então você frear, ou por exemplo a resistência aerodinâmica também, ela vai forçar um movimento longitudinal do carro, é um outro parâmetro, a própria resistência à rolagem do carro, muitas fontes podem gerar esse movimento longitudinal. O movimento lateral do carro, que é você jogar ele para um lado ou então jogar ele para o outro lado, né, igual foi aqui na animação. Isso aqui é uma decomposição do que acontece quando você está fazendo curva, né? Quando você está fazendo curva, obviamente você também está tendo esse movimento longitudinal, mas também está tendo esse movimento lateral. Para você fazer isso daqui, a roda teria que virar completamente, né? A gente teria tá falando assim de uma roda que geralmente você espera que fique reta assim, para ele fazer esse movimento a roda teria que estar montada assim no carro. E bom, tirando o carro de drift que usa esse ângulo de roda aqui na frente, acho muito difícil você encontrar principalmente um carro com a roda traseira virada assim, isso não vai acontecer. Então, esse movimento é um movimento que a gente fala bastante, né, que é a capacidade do carro de fazer curva, mas é um mais difícil de visualizar. Mas o movimento lateral do carro seria esse, né? Geralmente a gente comenta muito da aceleração lateral, que é a força que está empurrando esse carro para fazer esse movimento. A mesma coisa a aceleração longitudinal, né? Se a gente voltar para cá, essa aceleração que provocou esse movimento, se a gente for desenhar ela, ela vai estar atuando assim, que geralmente essa aceleração ela vai ser a aceleração do eixo X, né, num carro de corrida. Já aqui, a gente está falando da aceleração que acontece no eixo Y. Ok? Vamos lá. O próximo movimento que existe é o movimento vertical do carro, que é o carro indo para cima ou então ele indo para baixo, né? O que isso pode acontecer? Ondulações da pista podem forçar esse movimento parecido com aquele do primeiro vídeo, né, onde o carro ele vai acompanhando essa trajetória. Então, você pensa que você tem um carro aqui, não sou o melhor para poder desenhar um carro, então vai ser essa caixa mesmo. E aí ele tem que descer, ele vai ter que fazer um movimento vertical para chegar aqui embaixo. Ou então, por exemplo, ele está passando aqui, né? E aí você está numa curva. Aí você pega uma zebra, né? Vou desenhar aqui o cara pegando uma zebra. Aí só uma roda do carro pega aqui no início da zebra. E aí você segue aqui o carro. Na hora que ele voltar para o chão, ele provavelmente vai ficar um pouco de tempo no ar, né? Enquanto ele está voltando para cá, isso também é o movimento vertical. Outro movimento vertical é o próprio movimento da suspensão, né, que também acontece bastante no carro, quando a gente está falando de amortecedores, por exemplo. Né? Então, saber onde estão esses movimentos verticais no carro é muito importante. Né? O próprio carro, quando ele freia, ele apresenta uma variação de altura, então acontece um movimento vertical, por exemplo, a traseira sua vai subir, a frente vai descer quando você freia. Esses são alguns dos exemplos dos movimentos verticais. A aceleração vertical do carro, ela geralmente vai ser representada pela letra Z, né, nos canais de dados, nos acelerômetros, né, e é uma aceleração que geralmente é a primeira que vai ser limitada, né, pelos regulamentos de carros de corrida. Agora, quando a gente fala de rotação, né? Rotação tem várias, né, num carro. Tem rotação do motor, tem a rotação das rodas, tem, enfim, infinitas. Quando a gente fala de movimentos, né, eu acho que a mais falada pelo piloto, o carro não está rotacionando, o carro não faz curva. É essa de guinada, que é a que acontece nesse eixo, né? Que é quando você, que nem você gira um peão, né? Aquele brinquedo que fica girando, né? Um Beyblade, alguma coisa assim. Esse daqui é um movimento de guinada, que é o carro girando, assim, nesse eixo em volta dele mesmo. Tá? Isso aqui é muito importante quando a gente fala de resposta do carro,
acerto do carro. Um carro que tem isso daqui de mais, ele é um carro muito traseiro. Um carro que faz isso de menos, ele é um carro muito dianteiro, por exemplo. Então isso é importante para falar. Arfagem, né, que é aquele exemplo que eu comentei de você frear a traseira do seu carro subir, né? Vou até voltar aqui para a animação, que é essa inclinação aqui que acontece no carro. Vou desativar a caneta para ver se ele... Então aqui, vamos lá. Então essa inclinação, né, que o carro vai para cima, para baixo, principalmente por efeitos de freada, né? Isso é o que a parte mais comum de causar esses movimentos. Também pode acontecer um pouco, né, com aerodinâmica, por exemplo. Você tem um carro de Fórmula 1 que tem uma terceira mola. Hoje eu acho que ele já não é mais permitido, a partir desse ano já não era mais permitida a terceira mola. Mas antes que era permitido, né, você conseguia controlar somente esse movimento com a suspensão. E isso era extremamente importante para a aerodinâmica, até porque tá colocando a figura de avião para você ver a importância, né? Isso aqui controla o quanto que o avião desce e o quanto o avião sobe no ar. Para o carro de corrida é a mesma coisa, ele vai gerar mais ou menos pressão aerodinâmica dependendo desse ângulo, e controlar isso é muito importante. E por último, o movimento de rolagem. Quando que esse movimento de rolagem acontece num carro? Quando você está fazendo curva, né? Que a massa do carro, ela nunca vai estar somente, vamos dizer assim, na parte mais baixa dele, que você tem o chão aqui, e aí você tem a massa aqui. Ela nunca vai estar no mesmo ponto do chão. Que nem quando você tá, por exemplo, você derruba alguma coisa na mesa, seu copo, você nunca vai conseguir derrubar o seu copo, ou então vai ser muito difícil você derrubar o copo empurrando um copo por baixo na mesa, né? Empurrando ele por aqui. Vai ser muito mais fácil de você derrubar o seu copo empurrando ele por aqui. A mesma coisa de um carro, né? O peso dele, a massa, ela vai estar concentrada um pouco mais para cima. E aí você, quando você faz a curva, né? Você tem uma força atuando para cá e aí provoca esse movimento, né? No caso aqui do avião, ele está fazendo isso com as asas dele, né? Fazendo uma força aqui, né? Aqui e a outra, né? Na outra ponta. Mas num carro, né? Vai ter essa explicação lá dentro do módulo de suspensão. A massa ela está mais para cima, faz a curva e aí faz o carro tombar de um lado e para o outro. Então esse daqui é um movimento de rolagem, né? Quando a gente descreve num carro de corrida. Esses são os movimentos básicos, né? Você vai ver eu falar muito de rotação, muito de movimento, muito de aceleração. Eu vou estar falando disso que acabei de comentar. Se ficou alguma dúvida, claro, coloque aí nos comentários. Espero ter ajudado aí um pouco sobre a decomposição desses movimentos e até o próximo vídeo. Valeu!